Todo mundo ligado. Oi, vamos resolver agora uma questão que tem um grau de complexidade um pouco maior, ainda sobre a calorimetria, só que agora ela enfoca o equilíbrio térmico. Como é que funciona o equilíbrio térmico? Nós conhecemos o fato de que dois corpos de temperaturas diferentes, quando colocados em contato, eles trocam calor até que as suas temperaturas se equilibrem. E é baseado nessa ideia que a gente vai tentar encontrar as condições de equilíbrio para esse conjunto. Presta bem atenção. Qual é a temperatura de equilíbrio? Você quer saber qual a temperatura final que os corpos envolvidos aqui vão atingir. Entre um bloco de alumínio de 200 gramas de massa a 20 graus Celsius positivos, mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius. Dado calor específico da água igual a 1 caloria por grama por grau Celsius, veja, grama, e o alumínio para nós, que tem calor específico de 0,219 calorias por grama por grau Celsius. Veja que aqui nós temos um volume, na realidade, de água, de 1 litro, e nós não temos a massa da água. Mas isso é muito fácil de se resolver, porque a densidade da água é igual a 1, tá certo? 1 kg equivale a 1 litro. 1 kg, basicamente quanto? 1000 gramas de água. Então, por isso, se você observar bem, esse 1 litro, na hora que nós formos contabilizar, ele vai valer para a gente o equivalente a 1000 gramas, ok? Muito bem. É um exercício, na verdade, um pouco delicado, porque ele tem muitos detalhes, muitas informações. E para quem não está habilitado a fazer isso, não está acostumado, na verdade, eu vou sugerir que você use uma tabelinha. Ainda tem uma trapaça, porque tem aqui embaixo na nossa área de trabalho, uma tabelinha já montada, né? Especificamente para a gente resolver e apurar essa situação. Então, acompanha, por favor, aqui. Eu tenho os dois elementos fundamentais, que seriam o bloco de alumínio e a água. E, claro, eu vou contabilizar a massa de cada um deles, o calor específico, a temperatura inicial, a temperatura final, a variação de temperatura e a capacidade térmica. Eu sempre peço para que a pessoa se habitue, que está começando a resolver exercícios desse tipo, se habitue a usar essa tabela. Depois, mais tarde, quando você tiver um pouco mais de domínio sobre esse assunto, você pode até dispensar ela, tá bom? E insisto também para se colocar a capacidade térmica. Mesmo que você não a use nesse exercício, já cria o hábito de sempre levar em consideração a capacidade térmica, que boa parte dos exercícios de grau de complexidade um pouquinho maior usam a capacidade térmica, tá bom? Então, por favor, vamos lá. Então, vamos posicionar. Massa do bloco de alumínio, está citado lá em cima, ele vale para a gente 200 gramas. Calor específico do alumínio, 0,219. Temperatura inicial do alumínio. Bom, o bloco de alumínio está indicando lá, está a 20 graus Celsius. Então vamos colocar temperatura para a gente de 20 graus Celsius. Afinal, ainda é uma incógnita, a gente não conhece quanto vale, mas vamos tentar de repente antecipar isso. Na mecânica, na matemática, quando você não conhece uma variável, nós podemos chamá-la de x, ok? Assim sendo, a nossa variação de temperatura, que é chamada de ΔT, é sempre uma diferença entre o valor final conhecido ou desconhecido e o valor inicial. Então, nesse caso, a nossa variação de temperatura é x menos 20. Bom, capacidade térmica nós não usamos para esse elemento, então riscamos, deixamos inativo. A água. O que nós conhecemos da água? Nós conhecemos que a massa dela é desconhecida, é de 1 litro na realidade, é só volume. Mas como a água tem densidade 1, esse 1 litro de água vai ser 1 quilo, e cada quilo tem para a gente o equivalente a 1000 gramas. Então, por isso, já contabilizamos as 1000 gramas de água. O calor específico para nós é de 1 caloria por grama por grau Celsius, e a temperatura para nós inicial dela é de 80 graus Celsius. Ficou um pouquinho apertadinho, né? Fui desleixado. Temperatura final para nós desconhecida. Como a variação de temperatura é o valor final, que é x, menos o valor inicial, que é 80, então não usamos capacidade térmica. Tudo bem? Então aí já estão colocados, já estão citados para nós os dados iniciais. Vou mudar a cor da nossa canetinha de trabalho para a gente poder terminar de resolver. Veja, para se poder resolver uma situação como essa, nós usamos o princípio básico das trocas de calor, que diz o seguinte: a somatória algébrica das quantidades de calor trocada entre os corpos tem de ser iguais a zero. Em outras palavras, o calor que vai ser perdido pelo bloco ou absorvido pelo bloco, mais o calor que vai ser absorvido ou perdido pela água, a soma algébrica dessas duas quantidades tem de ser iguais a zero. Quem é o calor? O
calor por enquanto nós não mexemos com a mudança de estado físico, toda vez que eu contabilizo o calor, ele é produto de massa por calor específico por variação de temperatura. Então, é só repetir esse mesmo ritual, né, para água e somar algebricamente as duas quantidades de calor. Então, começando, massa do bloco, está citadinho lá, massa do bloco vale 200. Eu recomendo que quando você inicia a contabilidade disso, cada vez que você atribui uma variável, né, você transporta ela para a sua conta, você risque ela para não colocar duas vezes a mesma variável, ok? Calor específico do alumínio vale 0,219. E a nossa mudança de temperatura, nesse caso, é igual a x menos 20, ok? Massa do corpo de novo, para a água é igual a 1000. O calor específico da água vale 1 e a nossa mudança de temperatura é igual a x menos 80. Tudo bem? A soma algébrica dessas duas quantidades é igual a 0. Lá em cima, de novo, vou mudar a corzinha do nosso pincel, vou lembrar. 200 vezes 0, 219. Eu já fiz essa continha antes, estou trapaceando, né, você. Ela vale 43,8. Isso tudo vai multiplicar para a gente x menos 20. E aí a gente vai ficar com 1000, por sua vez, que é 1000 vezes 1 é 1000, é produto de x menos 80. Somatória algébrica disso é igual a 0. Vou rodar para baixo, então, nossa área de trabalho, ampliar o nosso espaço de trabalho, e vou fazer a multiplicação distributiva. Como é que é a multiplicação distributiva? A gente vai pegar esse 43,8, multiplicar você por 20 e por x. E o 100, multiplicar ele por x e multiplicar ele por 80. Tudo bom? Então lá vamos nós. 43,8 vezes x, 43,8x. Menos 43,8 vezes 20, já fiz a continha antes separadinha, ela vai dar 876. Lá de cá nós ficamos com 1000 vezes x igual a 1000x, e 1000 que multiplica 80 menos 80.000. Soma algébrica disso igual a 0. Vamos transferir nossa continha lá para cima, para terminar isso. Então agora vamos reunir os termos que contém x. 43 mais x, a gente vai ficar com 1043,8x. Os termos negativos, menos 80.000 com menos 876, vai ser 80.876. Então, mandando isso para o lado direito da igualdade, nós ficamos com 80.876. Os termos eram negativos, mas como a gente mudou o lado da igualdade, os valores agora se tornaram positivos. Como eu estou buscando o valor final de x, basta dividir esse 80.876, melhorar isso aqui um pouquinho, por 1043,8. Para a nossa sorte, ou para o nosso azar talvez, né, o valor encontrado não é muito inteiro. Ele está em torno aí de 77,48 graus Celsius. Se a gente fizer um arredondamento generoso, né, 77,5 graus Celsius, ok? É assim que se calcula o equilíbrio térmico. Esta, na verdade, é só uma amostra de uma gama muito grande de exercícios que necessariamente empregam o mesmo raciocínio para a resolução, tá bom? Então, por isso, vamos torcer para que você resolva as listas que você tem disponível e resolva com muita tranquilidade todos os exercícios dessa série. Veja, é uma categoria específica inteira de exercícios resolvidos sempre pelo mesmo tipo de procedimento, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida nos procure.